Olá, eu sou o Rodrigo Galindo, um dos gestores aqui da Novos Capital. Bem-vindo a mais um reporte mensal, no qual vamos falar sobre o mês de junho de 2024. Começando pelo cenário internacional, nos Estados Unidos o Fed manteve os juros inalterados. Eu acho que vale destacar no dot plot dos diretores uma sinalização de uma queda nesse ano de 2024, foi uma mudança que teve. Em termos de número, os números de inflação vieram um pouco abaixo do esperado e a atividade já dando um sinal de arrefecimento. Eu acho que a gente tem que ficar muito atento nos números de emprego. Nessa próxima sexta agora tem o payroll, que sem dúvida nenhuma vai ditar aí o próximo movimento dos mercados, principalmente de juros lá nos Estados Unidos. Acho que vale destacar também o primeiro debate da eleição americana, né, entre o Trump e o Biden. O Trump, pelas análises, saiu vencedor, com o Biden tendo uma atuação sendo interpretada como mais fraca. Acho que fez pouco preço a mercado, talvez um pouco nos juros, mas pouco ainda em moeda, mas sem dúvida nenhuma isso é um evento que a partir de agora a gente tem que ficar bastante atento, né, que isso vai ter componentes aí que vão contribuir para os próximos movimentos. A gente agora lá entra numa sazonalidade de férias, né, a partir desse feriado agora de 4 de julho, né, mas a partir ali de agosto a eleição americana vai começar a esquentar bastante. Bom, além dos Estados Unidos, eu acho que já vale destacar dois bancos centrais do mundo desenvolvido caindo juros, né? O Banco Central do Canadá, que é bem, obviamente, com uma economia bem linkada aos Estados Unidos, né, implementou uma queda de 0,25%, e o Banco Central Europeu, que também é bastante significativo, também caiu 0,25%, já observando números de atividade mais fracos, tá? Eu acho que vale destacar no âmbito político a eleição na França, onde a extrema-direita ganhou bastante espaço, né, no primeiro turno. A gente ainda tem o segundo turno agora no próximo final de semana, mas sem dúvida é um fenômeno a se observar e que pode trazer preço, né, para essa região. Do lado do Reino Unido, o Reino Unido manteve os juros inalterados. A gente teve alguns números de inflação vindo um pouco acima da expectativa, mas a nossa cabeça é que até por um efeito sazonal, a partir de agora os números vão começar a arrefecer, e aí sim o Reino Unido também implementar, como esses dois outros casos do mundo desenvolvido, queda de juros. E um ponto também interessante em relação à Europa, o relacionamento comercial com a China, né, foi a taxação, né, que o Bloco Europeu fez aos carros elétricos da China, né, que estão inundando aí a exportação chinesa mundo afora. A China prometeu retalhar, por enquanto ainda não teve nada de concreto, mas também entra nessa seara que passa muito por esse componente político e como vão, né, se assentar essas questões geopolíticas. Ainda na parte de cenário internacional, trazendo um pouco mais para os acontecimentos do mundo emergente, eu acho que vale destacar também essas eleições que aconteceram tanto na Índia quanto no México, né, que trouxeram um pouco de volta para o mercado. A do México teve sequência, né, na candidata da base de esquerda, né, mas mais do que isso, foi a amplitude da vitória lá, que passou por uma maioria no Congresso, né, onde medidas mais à esquerda muito provavelmente vão ser implementadas com mais facilidade, né. O México era um pouco o queridinho ali de alocação nesse mundo emergente junto com a Índia, né, e aí a moeda lá nesse mês desvalorizou bastante, foi um movimento de quase 7%, né, de desvalorização. Isso acabou trazendo impacto, né, para os outros emergentes, incluindo o Brasil.
Trazendo para o cenário de Brasil, no início de junho, o governo editou uma medida provisória que restringe o uso de crédito de PIS e COFINS, tá? É uma forma de compensar a parte de exoneração da folha de pagamentos, né? Essa medida não foi muito bem recebida pelo Congresso e pelo Senado, né, que acabou voltando com essa proposta. No fundo, isso aumenta ainda mais a incerteza do fiscal aqui no Brasil, né, assim, da probabilidade de cumprimento do arcabouço fiscal proposto, né, pela equipe do ministro Haddad. Isso trouxe bastante volatilidade ali no início de mês para os ativos aqui no Brasil, junto um pouco, como eu comentei, com o que aconteceu na parte dos mercados emergentes, né, que passaram por eleição. E aí depois a gente teve um evento importante que foi o Copom. Esse trouxe um certo alívio, né, porque o Copom votou pela manutenção dos juros de forma unânime. Isso era um evento bastante importante, esperado pelo mercado, né? Mas agora, para o final do mês, o Lula acabou vindo com uma sequência, nessas 2 últimas semanas aí de entrevistas, com um cunho bastante populista e criticando muito a atuação do Banco Central e também sinalizando um certo afrouxamento da parte da disciplina fiscal, né? E isso penalizou bastante os ativos aqui no Brasil, né? Não só na moeda, como muito também na parte da curva de juros. Além desses eventos em Brasil, acho que vale destacar, né, que os números econômicos seguem saindo sobre um prisma positivo, tanto números de atividade quanto de emprego, renda, né, e a parte de inflação está numa sazonalidade ainda positiva. O que pairou muito foi essa insegurança da parte fiscal, um movimento relevante que aconteceu no petróleo, né, que em conjunto com a desvalorização da moeda aqui, também pode trazer pressão inflacionária mais à frente, né? Então, as expectativas de inflação começaram a ser revistas mais para cima, eventualmente, se tiver uma continuidade desses movimentos, até com uma necessidade de um início de ciclo de alta de juros por aqui. Falando agora da performance dos fundos, o mês de junho foi um bom mês de desempenho aqui para os fundos da Novos. Começando pelo Novos Macro, ele rendeu 146% do CDI, né, uma rentabilidade nominal de 1,15% no mês. O grande destaque ficou pela nossa atuação na parte de juros internacional, tá, em posições que a gente tinha aplicada, principalmente nos Estados Unidos, né, no vértice ali de 5 anos, que teve um movimento expressivo ao longo do mês. A nossa posição também na Inglaterra contribuiu favoravelmente, porque mal ou bem os juros lá acompanhou um pouco esse movimento do mercado americano. Os outros mercados tiveram contribuições menos expressivas, tá? A renda fixa, ainda continuando em juros, né? A renda fixa aqui no Brasil um resultado levemente positivo, né? E na parte de moedas e bolsas, a gente operou um pouco comprado na Bolsa Brasileira, travado com a moeda aqui, ou seja, vendido no real. Isso trouxe também movimentos de resultado pouco expressivos. Em dinâmica da Bolsa aqui, apesar da Bolsa lá fora ter subido mais de 3% no mês, a Bolsa aqui subiu 1%. O índice Bovespa ainda sendo puxado pela parte de commodities, né, e a parte doméstica da Bolsa Brasileira apresentando um desempenho negativo. Assim como a nossa moeda, né, que, como eu comentei quando eu estava falando de cenário, né, o real aqui teve uma desvalorização expressiva no mês, acompanhando o movimento também da moeda mexicana, que foi de 7%. O real aqui desvalorizou 6% no mês, e vindo aí para esse patamar aí de 5,60, 5,65, né, que é um nível, né, que já começa a trazer bastante atenção e incômodo, principalmente para os agentes políticos,
né, que são naturalmente bastante influenciados, né, por essa taxa de câmbio, muitas vezes até mais do que pela parte da Bolsa de Valores. Além da performance, falando um pouco aqui agora das posições, no fundo macro, a gente reduziu bem a posição aplicada nos juros nos Estados Unidos, principalmente pelo evento do primeiro debate, né, da eleição americana, que fez um pouco de preço no mercado de juros, menos no mercado de moeda. Né, o mercado lá voltou a abrir taxa um pouco, né, e agora, recentemente, a gente voltou para uma posição aplicada nos juros dos Estados Unidos. Tá? O steepening, que a gente tem uma posição também relevante, fez pouco movimento de preço, né? A gente segue com essa posição e a gente também mantém a posição aplicada nos juros na Inglaterra e, como eu comentei, acho que entra uma questão agora sazonalmente favorável para essa posição e muito provavelmente vai ser um Banco Central que vai acompanhar, né, esses outros, né, que já começaram o início de queda de juros. Tá? Na parte de moeda, a gente operou e tem operado muito mais taticamente. Tá? A gente ainda tem uma posição vendida no euro e a gente chegou a operar uma posição contrária aqui vendida no real, meio que junto com uma posição levemente comprada na bolsa, mas são posições mais táticas, menos relevantes em termos de risco no fundo. Acho que a bolsa aqui ela chegou em níveis de mau humor muito grande, né, e ficou muito calcada na saída de fluxo dos investidores estrangeiros, que no ano já se aproxima a quase 40 bi de saída, ou seja, todo o movimento de entrada que teve ali no final do ano passado, né, já saiu ao longo desse primeiro semestre, e a bolsa aqui underperformando significativamente um ambiente mais favorável que aconteceu para a bolsa ao redor do mundo. Tá? Então a gente tem operado bolsa menor e moeda menor e tem concentrado o risco do fundo nas posições de juros, principalmente nos Estados Unidos. Tá? Juros Brasil, a gente também operou mais taticamente ao longo do mês de junho e também estamos zerados no momento. Está chegando, como eu disse, assim, essa questão da insegurança fiscal fez bastante preço para o mercado de juros e para o mercado de moeda aqui, estão em níveis que já chamam a atenção, né, até precificando o início de um ciclo de alta de juros aqui no Brasil. Então o mercado tem alguma gordura, mas a gente está esperando um pouco das definições que tendem a ser ali até julho e principalmente agosto, né, nessa parte fiscal, para ver se traz algum alívio para esse mercado que está com uma dinâmica muito negativa de Brasil. Seguindo nas posições, como eu comentei, então a gente tem operado mais taticamente os mercados de moedas e de bolsa, com uma posição levemente comprada na bolsa aqui por nível, né, tentando observar se tem uma reversão dessa questão do fluxo que eu falei anteriormente, né, e casado com ela a gente tem uma posição para negativa, né, na parte do high yield americano, que é o spread de crédito, né, nos Estados Unidos. É uma posição pequena, também tática, que dá uma neutralizada nessa leve exposição comprada na Bolsa Brasileira, com essa parte do high yield nos Estados Unidos. Tá? O fundo de renda fixa, a gente tem posições muito similares ao fundo macro. Né? Como eu disse, no fundo macro a gente tem concentrado o risco no mercado de juros, então é onde o nosso fundo, né, com os mandatos de renda fixa ativo podem atuar, então os fundos estão com posições muito similares. Então é isso, eu gostaria de agradecer por nos acompanhar em mais um reporte mensal. Por favor, nos sigam nas redes sociais ou aqui junto ao nosso grupo de RI. A gente está sempre disponível para detalhar e dar maiores informações. Um abraço.